eu estava aqui dando uma olhada nos números, né, que eu quero comentar com vocês, da favela, e os números são assustadores, né? Porque fala-se em quantos por cento? Você falou? 40? 25%. 25%, né? De território ocupado pelo tráfico, né? Território ocupado pelo 25% do território nacional. Então, aí eu estava olhando aqui essa coisa do território. Na CNN está assim: crime organizado alcança 40% dos brasileiros, né? Ou seja, 41% da população. Quase metade, né? Olha só que absurdo. E aí, 26%, que ó, o Globo, o Brasil tem 26% da população vivendo sob regras de facções, o maior índice da América Latina. E aí, se você pega a questão populacional e em questão territorial no Brasil, é o que mais assusta, sabe por quê? Quantos por cento, qual é a porcentagem que vocês acham da população brasileira usando o próprio território do país? A concentração, né? Concentração de... Quantos brasileiros, qual é a porcentagem de brasileiros que vivem em territórios, não porcentagem brasileira não, qual é a porcentagem do território nacional que nós usamos para viver no Brasil? É um chute aí. Muito pouco, né? É pouco, muito pouco. Pequeno. Só que o pouco é o pouco mais assustador que eu já vi na minha vida. Mais de 80% da população brasileira vive em apenas 0,63% do território nacional. Ou seja, se você fizer um macro retrato desses 25% que tem ocupado, esse número vai disparar. Se você for pela densidade populacional, né, esse número dispara. Explica para o pessoal aí, porque o pessoal precisa entender isso em detalhes, né? Você tem uma concentração. O Brasil é um país continental, é um país gigante, né? Então, o local, pelo que o Alan está falando aqui, o local onde as pessoas vivem, né, são principalmente as grandes metrópoles, as pessoas se concentram naquela região. E pelo que a gente analisou, né, os dados que foram fornecidos antes, em 25% do território nacional sendo ocupado pelo tráfico, né, por bandidos, dominados, né, pelo tráfico, onde o Estado não entra. Então, você está considerando uma amostra gigantesca. Se você reduzir esse retrato para onde tem concentração de pessoas, né, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro, os morros, né, comunidades e tudo mais, você vai ver que esse número de 25% tende a disparar. Não é isso? Caporeso, boa tarde, meu irmão. Prazer falar contigo. Boa tarde, Rogério, Alan, Bernardo. Satisfação participar aqui mais uma vez com vocês da Conversa Timeline. Sempre muito informativa, sempre muito pertinente. É muito preocupante. São números alarmantes que vocês falaram aí, que só demonstram a importância do trabalho realizado por Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro junto ao governo norte-americano para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Nós estamos falando aqui da prática do Estado paralelo, da ocupação territorial. Como pode, né, o Bernardo colocou aqui muito bem, existir algum ponto do nosso país onde o político ele não pode entrar para poder oferecer as suas propostas. Isso aí já é a falência da democracia. Mas muito mais grave do que isso, locais onde a polícia não entra, mas, surpreendentemente, tem ministro do Supremo Tribunal Federal que já entrou. É brincadeira. É uma piada o que está acontecendo hoje nesse país. Né? Eu fico muito honrado de ter participado da comitiva que foi em Washington, na Casa Branca, quando o Flávio Bolsonaro lá esteve com Donald Trump para falar dessa questão do crime organizado. Eu falei aqui recentemente, o que o Bukele fez em El Salvador nada mais foi do que aplicar uma ideia de um penalista alemão chamado Jacobs. O nome dele é Jacobs, que é a ideia do direito penal do inimigo. Existem criminosos que, pela própria lesividade social de suas ações, eles não podem mais ser classificados apenas como transgressores da lei. Eles passam a ocupar uma posição de inimigos públicos. Se você tem alguém que domine um território e fala que se alguma autoridade do Estado lá entrar,
vai tomar tiro e aplica para aquela população que lá vive, né? Porque a primeira vítima do crime organizado são os mais pobres, são os moradores dessas comunidades. Que eles têm que viver conforme uma lei própria, uma lei regional. Olha, isso é realmente uma falência absurda do nosso tão falado, né, Estado Democrático de Direito. Outra falência absurda desse Estado é o que o STF faz hoje, em especial na figura de Alexandre de Moraes. Como que a gente vai falar em democracia no Brasil se o jornalista Alan dos Santos é um exilado perseguido? Aonde existe a liberdade de expressão? A liberdade de expressão é a pedra angular de qualquer democracia no mundo. Isso aqui é o básico. Se não existe liberdade de expressão, não existe mais democracia. O que nós temos hoje aqui é um regime autoritário no Brasil. E o nome desse regime é lulo-moralista, tá? Ou lulo-alexandrino. Acho que faz mais sentido. Que é o... Como é que é? É o Lulo o quê? Lulo Morali? Lulo-alexandrino. Lulo Alexandrino. Posso fazer um adendo, Alan? Por favor. Ô, Alan, ô Caporeso, uma honra estar contigo aí, beleza? Só para fazer um ajuste aqui. Na verdade, essas favelas, elas perderam completamente, né, o território, ao ponto de você não ter prestado serviços básicos. Na verdade, não é só a polícia que não consegue entrar, não é só o candidato que não consegue ir, não. Na verdade, serviços básicos não entram se não tiverem o aval do traficante de droga que manda naquela localidade. Então, a gente está falando de atendimento do próprio SAMU, do bombeiro, de ambulâncias particulares, de cabeamento de internet, de cabeamento de telefone e uma sorte de outros serviços. Então, isso, na verdade, é muito grave. E eu desafio qualquer pessoa a adentrar pela Nova Holanda ali, como foi feito por essa pessoa que o Caporeso falou, sem nenhum toque com tráfico de droga, e entrar pela rua Teixeira Ribeiro ali, sem trocar ao menos 2 carregadores de 20 de 762. Eu desafio. O primeiro que conseguir, me volta aqui que eu pago um prêmio. Não. É muito grave. É uma situação realmente calamitosa. E, como eu falei, o primeiro a sofrer é o popular que vive nesse lugar. Né? São sempre os mais pobres. E a É câmera por tá isso que existe uma disparidade gigantesca entre a opinião de uma mídia chapa branca e a realidade. Né? Quando teve uma mega operação no Rio de Janeiro, salvo engano, no começo desse ano, foi no final do ano passado, a mídia falou que, que é um absurdo, que com certeza a recepção disso aí diante da população brasileira seria devastadora. E aí foi feita uma pesquisa, e na pesquisa comprovou que os mais elevados índices de aprovação dessa operação foi justamente dentro das favelas, foi justamente dentro das comunidades. Por quê? Porque pai nenhum que cria a sua filha com todo carinho gosta de saber que quando ela sai na rua, se um traficante, se um vagabundo, um bandido, colocar os seus olhos gananciosos na filha dele e resolver passar uma cantada, ou resolver que ela tem que ser a sua escolhida, ele, na condição de pai e na condição de cidadão brasileiro, nada poderá fazer. E esse tipo de coisa rola também. Então, só defende o tráfico de drogas, só defende bandido, esse pessoalzinho esquerdista, filho, tá? Filho de pessoas financeiramente bem-sucedidas, não sei por qual motivo, e que querem arrotar virtude social de dentro de condomínio fechado, mas que não aguentaria um dia dentro de uma comunidade para saber o que é a opressão terrível do crime organizado. O Caporeso, você sabe, e Bernardo, vocês sabem o que assim, o que para mim é assustador? É porque parece que o Brasil está indo na contramão do mundo, que a gente está só regredindo dia após dia. Assim, a gente não consegue evoluir enquanto civilização.
a gente está sempre voltando a problemas que vão se agravando com o passar do tempo, né? Todos os indicadores de criminalidade estão disparando. E assim, quando a gente deveria ter, no pior cenário aceitável possível, a estabilização. Isso seria o pior cenário aceitável possível. Mas não. Cada dia é um recorde. É recorde de assassinato de mulher, é recorde de queimada, é recorde de corrupção, é recorde de assassinato de policiais. É um recorde negativo atrás do outro. Então, assim, o pior cenário que um cidadão brasileiro deveria aceitar seria manter os números. Mas a gente está sempre piorando, né? E aí você começa a entender por quê, e isso, na verdade, é um plano, né? É um plano para que isso aconteça. A gente tem um plano em curso e ele está sendo bem executado, porque os resultados estão aí. Só que a gente começa a entender exatamente como é que funciona esse plano quando você vê um ministro comunista chegar numa favela do Rio de Janeiro, onde a polícia não consegue entrar, o Estado não consegue entrar, e ele entra com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse entrando na sala da sua própria casa. Então, eu acho que esses sintomas, né, eles corroboram com o estado que a gente está hoje. E, minha gente, não tem jeito. Não dá para fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Não é isso? Eu acho que a gente já passou da hora da gente mudar, da gente pensar diferente. A gente precisa sair dessa rota de criminalidade, de bandidolatria, de passar a mão na cabeça de vagabundo, o mesmo vagabundo ser preso 30 vezes e vai para a rua pela 31ª. Chega, não dá mais. O Flávio já deu o recado. Se ele for e será o nosso futuro presidente da República, ele vai para cima desses vagabundos, ele vai para cima desses traficantes e vai ser como na época do Bolsonaro, não vai ter diálogo cabuloso com vagabundo. Vagabundo, é isso aí, Bernardo. Vagabundo tem que ser tratado como vagabundo, criminoso tem que ser tratado como criminoso. A gente não pode passar a mão, tem que cumprir pena. A pena do criminoso tem que ser pior do que a pena da vítima. Não é isso, Caporeso? O que você acha? Não, com certeza, Rogério, você falou muito bem, e é uma situação alarmante que nos gera muita perplexidade perceber como existem altas autoridades da República que não têm dificuldade de entrar em um local onde um soldado da Polícia Militar não pode entrar. Aonde um SAMU, como o Rogério falou muito bem, não pode entrar. Nós percebemos, através do grande trabalho de vocês de divulgação, né? Teve um documentário realizado pelo Alan dos Santos, que existia um secretário em São Paulo, e que esse mega secretário foi quem colocou uma empresa relacionada ao PCC para tomar conta dos transportes na capital mais importante do Brasil. Então, realmente a situação é muito grave. Agora, infelizmente, a maior parte da população brasileira ainda não tem consciência disso. Cada vez essa consciência tem aumentado. É por isso que uma das alternativas que a população tem encontrado para dar uma resposta diante desse estado decadente do Brasil é votar em mais candidatos relacionados à segurança pública. A cada ano que passa, a bancada da bala, né, que é a bancada da Polícia Militar, Polícia Civil, das forças de segurança, tem crescido dentro de Brasília. E vejam, quando isso acontece, passa-se a existir, dentro do Congresso Nacional, por incentivo do Supremo Tribunal Federal, uma restrição. Hoje eles querem aprovar uma modificação na lei para que nenhum policial possa concorrer a nenhum cargo eletivo sem que ele tenha se afastado da função nos últimos 5 anos. Espera, por que isso não vale para juiz? Por que isso não vale para promotor? Por que isso não vale para nenhum funcionário público, mas querem fazer isso com os policiais? O que está acontecendo com esse país? Se isso não for uma manobra descarada de fortalecimento do crime através dos representantes da criminalidade no poder público, eu não sei mais o que é. Então, quando nós percebemos a omissão do Senado, que tinha a obrigação
de fazer cumprir a lei, quando o judiciário ele acaba extrapolando seus poderes, agindo realmente com abuso de autoridade, a gente vê que o grande problema desse país hoje é que dentro dessa relação não existe uma posição séria por parte das autoridades que deveriam fiscalizar, né? Fazer esse sistema de freios e contrapesos da República funcionar direito. Bernardo, o que o Caporeso está trazendo para a gente aí é exatamente esse comentário aqui. Olha isso aqui, que o Brasil está dividido, 50% de bandido e 50% de gente decente. É óbvio que eu não acredito que o Brasil esteja dividido, né? Mas essa impunidade, né, que o Caporeso botou ali, de gente inocente sofrendo e pessoas criminosas realmente precisando ser punidas, a gente não tem como não falar do Bukele, não tem como a gente falar do que realmente precisa ser feito no Brasil para ontem, de maneira dura, de maneira atroz mesmo. Tem que tratar esses criminosos, a palavra é atroz mesmo, tem que ser assim, sem pena, sem misericórdia. E o Marco Rubio trouxe isso, né? A gente está trazendo várias pautas ao mesmo tempo aqui, vários assuntos, porque não tem como narrar o que está acontecendo no mundo hoje, por exemplo, o conflito entre Estados Unidos e Irã, o que o Marco Rubio quer fazer com Cuba, né? Que os jornalistas estão querendo pegar ali as informações, mas não estão conseguindo pegar o Rubio no pulo do gato. Então, teve até uma resposta do Marco Rubio que ele disse assim, você está querendo que a gente te conte os planos dos Estados Unidos? Não vou te contar não vai ser agora não. Não tem como narrar tudo isso e esquecer que o Brasil está envolvido, direto ou indiretamente, com todas essas atrocidades. Porque, sejamos bem honestos aqui com vocês, né? Eu odeio aquele jornalismo que parece ser inocente, parece ser ingênuo, quando na verdade eles estão usando de jogo retórico, semântico, com a audiência, para dizer o seguinte, né? Por exemplo, é o Lula quem financia ou organiza ou estrutura e manda no narcotráfico? Tecnicamente falando, não. É o Lula que se beneficia? Sim. É o Lula que é omisso ao combater o narcotráfico? Sim. Essa omissão é consciente? Sim. Essa omissão é desejada? Sim. Aí o jornalismo omite de vocês que o Lula sabe muito bem o que ele fez desde janeiro de 2003, quando ele virou presidente pela primeira vez, até hoje ele sabe muito bem o que ele fez todos esses anos dentro e fora da cadeira presidencial. Aí o jornalismo vai lá e evita de dizer Lula é o grande boss, né, o big boss, o grande poderoso chefão do narcotráfico. Como se precisasse do Lula escrever documento, se declarar presidente dos narcotraficantes, se declarar como apoiador formal, carimbado, com carteirinha, né? Quando, na verdade, a gente sabe muito bem o papel do PT, o papel dos socialistas e dos marxistas em relação ao narcotráfico. É impossível, né, olhar esse jornalismo de hoje e não ver uma cumplicidade clara e objetiva deles com o crime organizado. E eu acho que é isso que falta no jornalismo hoje, para que assim, a gente possa colocar os pingos nos is, a gente possa realmente tratar as coisas tais como elas são. O crime organizado hoje é quem domina o Brasil, e juízes, policiais honestos, todos temem a força do grupo organizado criminoso estruturado no Brasil. Ninguém quer sentir o peso da mão, por exemplo, daquelas atividades do PCC de 2006, novamente, no Brasil. Então fica ali aquele joguinho, a mídia finge que não sabe, alguns políticos fingem que não sabem, quando na verdade todos eles estão observando muito bem como o crime organizado atua no Brasil, Bernardo. Tá no mudo. Está no mudo, Bernardo. Perfeito. Alan, voltou? Sim, perfeito. Show. Eu vou voltar àquela nossa conversa da semana passada. Isso tudo que nós estamos colhendo até agora é propriamente dita a agenda de esquerda.
Não esperemos que a esquerda melhore a condição do cidadão de bem em detrimento de traficantes e narcoterroristas. Essa é a base, é uma das bases de voto deles. Eles enxergam esses narcoterroristas nacionais e o pessoal que a gente conversou, né, sobre da Al-Qaeda, espraiando seus tentáculos aqui na Tríplice Fronteira, como vetores da revolução. É só a gente ler um pouquinho, voltar um pouco nos cadernos do cárcere de Gramsci, só voltar um pouquinho na escola de Frankfurt e suas várias teorias, e a gente vai ver que, na verdade, esse pessoal que reparou, que notou que a revolução não seria empregada pela boca do cano do fuzil, teria que ser empregada através de corações e mentes. Então, a gente vem colhendo o que fora plantado lá da década de 1960 até agora. E aí a gente vê essas questões que parecem uma dissonância cognitiva, né? O cara, ele está vendo que o método está sendo empregado há mais de 20 anos, que o resultado é, como o Rogerinho falou, a exponencial piora do quadro clínico, e o cara acha que agora, votando, ou seja, tendo a mesma atitude, votando no mesmo regime, isso vai mudar. Porque o cara fica emprenhado pelo ouvido por meio de um discurso de um flautista encantador de cobra. É isso. Isso, para mim, Alan, é uma dissonância cognitiva, não tem outra explicação. É uma idiotice. Só que isso tudo a gente colhe. Cara, eu converso com as pessoas, às vezes pessoas que são formadas em faculdades, ditas faculdades de bom credenciamento. Cara, e as pessoas elas estão numa loucura tremenda. Esses dias eu conversando com um amigo meu, até um amigo próximo, e aí a gente entrou no embate e ele me falando, não, cara, eu tenho que votar no Lula, porque o Lula é um remédio, mas é um remédio amargo. Eu falei, meu camarada, pelo amor de Deus, remédio amargo pra quê? E aí surge uma narrativa sobre as milícias do Bolsonaro, irmão. É um negócio que é rir pra não chorar.